Oi, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez para estudar mais um tema desta lição. Olha que lição, hein? Nós já exploramos muitas coisas dessa lição de Isaías, o consolo é para o povo de Deus, lição 1, lição 2. E que maravilha ter você hoje para estudar comigo a lição número 3. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados, mas eu queria te lembrar de você seguir, de você se inscrever, na verdade, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Aqui no YouTube é importante não só se inscrever, mas também você ativar as notificações, clica no sininho para que você sempre seja avisado sobre os vídeos nossos que estão entrando no ar. Lembrando que você já está se acostumando nesse novo formato, o nosso vídeo tem entrado no ar, o vídeo da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, sempre nos sábados, às 20 horas, às 8 da noite. O vídeo da lição que vai ser estudada durante aquela semana. E aí você pode assisti-lo no sábado à noite, domingo, segunda, o dia que você quiser. Você tem uma semana para se preparar aí, estudar com a gente, para chegar afiado na igreja, tá bom? E lembrando que aqui no canal da Igreja do UNASP, na sexta-feira, um dia antes da lição, do encontro na igreja, você tem o vídeo do pastor Hernani Júnior, estudando com o pastor Hernani, um resumo especial às 6 da tarde, na hora do pôr do sol, tá bom? Então fica com a gente, vamos aqui para mais um estudo, o tema de número 3, né? Isaías, consolo de Deus para o meu povo, e hoje vamos estudar o tema 3, quando nosso mundo desmorona. Mas antes eu quero apresentar os nossos convidados, como você já está habituado, e eu tenho 2 convidados que já são conhecidos de vocês. Lá na minha esquerda, extrema esquerda, está o pastor, o professor Fábio Augusto Darius. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. É um prazer estar aqui com você novamente. Só relembrando, o pastor Fábio esteve conosco na lição número 13 da temporada passada e hoje ele retorna para falar um pouco sobre Isaías. O professor Fábio é historiador, também é teólogo, tem o seu doutorado em teologia histórica e ele é professor aqui no UNASP Engenheiro Coelho, nos cursos de graduação de História e graduação e pós-graduação em Teologia. Professor, pastor Fábio, seja bem-vindo mais uma vez. E eu trouxe de volta aqui, atendendo a alguns pedidos, né, o pastor Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Júlio, um prazer, pastor Fábio. Eu tenho certeza que os pedidos foram da minha esposa. Ah, tenho absoluta certeza. A maioria deles, né? Quase todos, tenho certeza. Mas só lembrando então para você que nos assiste também, o pastor Sérgio Monteiro, ele também tem a sua graduação em teologia, o seu mestrado em teologia bíblica aqui pelo Seminário Adventista e hoje ele cursa o seu doutorado numa universidade da Holanda em Bíblia Hebraica. E o pastor Sérgio, ele trabalha como capelão na Escola do Pensar, na cidade de São Paulo. Ele também é um dos pastores da comunidade judaica e pastor do Centro de Estudos Judaicos Fyodor Meyer, no estado de São Paulo, em São Paulo, na capital, né? Pastor Sérgio, que prazer ter você de novo, tá bom? Sempre um prazer, sempre um prazer. Então, vamos começar com uma oração, pastor Fábio? Você pode dirigir uma oração para que a gente, nesse momento, introduza o tema? Oremos. Senhor bom Deus, querido, amado Pai, obrigado pelo privilégio que recebemos ao estar aqui agora com as Bíblias abertas, com as lições, comentando este maravilhoso tema de Isaías. Que o Senhor possa estar com cada um que nos assiste, que cada um possa conhecer cada vez mais e melhor de Ti e que falemos aqui as Tuas palavras, sempre inspirados por Ti. Seja conosco, hoje e sempre, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Amém. E para começar, então, eu quero convidar você a ler comigo o verso para memorizar. Ele vai aparecer aí na sua tela. Ele está no livro de Isaías, no capítulo 7, verso 9. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na sua tela. Isaías, capítulo 7, verso 9, diz assim: Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A lição dessa semana veio apresentando a história de um rei, o rei Acaz. E existem alguns detalhes muito interessantes neste tema, quando o nosso mundo desmorona, que certamente trarão lições importantes para a nossa vida. E pastor Sérgio, começando com você aqui agora,
No início aqui da nossa lição da Escola Sabatina, o Dr. Roy Gaine, que é o autor dessa lição, aliás, só relembrando, se você quiser, existe um livro chamado O Livro de Isaías, você pode adquiri-lo como leitura adicional, também é do mesmo autor da lição, você pode adquiri-lo no site cpb.com.br ou na livraria aqui do UNASP Campus Engenheiro Coelho. E se você acompanhar o site da CPB, a lição dos adultos, você verá lá os comentários deste trimestre. Todos os comentários são do pastor Sérgio Monteiro, que escreveu a convite da CPB. Mas, pastor Sérgio, aqui o autor veio falando bem no finalzinho da introdução de sábado, que nós vamos falar aqui durante essa semana de um rei que teve dificuldades em saber em quem podia confiar. E ali no domingo, no primeiro dia da semana, vem apresentando a história de Isaías capítulo 7, versos 1 a 9, que aliás tem algumas coisas polêmicas que nós vamos debater daqui a pouco, né? É aqui que é apresentado aquele texto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, mas nós vamos chegar lá. Mas a primeira pergunta que eu faço para você me diga, por gentileza, qual era a dificuldade que estava enfrentando o rei Acaz, que é descrita aqui em Isaías 7, de 1 a 9. E uma segunda pergunta qual foi a solução que Deus apresentou para Acaz dentro desse contexto que ele enfrentava de problema? E se Acaz tomou a decisão de acordo com a vontade de Deus ou não? Explane para nós um pouco. Olha, antes de mais nada, realmente é um prazer poder estudar essa lição, porque Isaías é um livro fantástico. Isaías ele tem um espectro de conhecimento muito grande, o livro. Eu não sei se Isaías também conhecia tanto assim, mas eu sei que ele conhecia muito de Deus e passou a conhecer bastante aqui. O título da lição de domingo é Perigo Vindo do Norte. Havia uma confederação chamada Sírio-Efraimita, né? Dois reis ali, os reis, aqui a lição nos fala dos reis de Peca e Rezim, né? Da Síria e de Israel, que resolveram batalhar contra Judá. O que me chama a atenção são 3 os temas básicos que temos no livro, no capítulo 7. Mas esse é o primário, é um dos grandes contextualizadores da profecia que nós vamos estudar posteriormente. O grande problema, na verdade, é que o período do século 8, ali, final do século 9, dinastia dividida, e o final do século 8, meados do século 8º e 7º séculos antes de Cristo, antes da Era Comum, você vai encontrar uma característica interessante da teologia e da autoidentificação de Israel. Eles não criam mais em Deus praticamente. Eles estavam temerosos em decorrência da situação que existia. Constantemente eles viam reis invadindo, Deus falando que não iria falar mais com eles, profetas vindo dizer que eles estavam errados. Então, todos os momentos, e você vai encontrar isso em 2 Reis 16 e todo o livro de Reis, você vai encontrar um andar para frente com um passo e voltar 10 passos. E esse cochear, que até o profeta Jeremias vai utilizar essa mesma expressão, mas esse cochear fazia com que eles tivessem sua fé abalada constantemente. Esse é o que eu identifico como sendo o problema interno de Israel, no período de Acaz. Você vai encontrar essa mesma situação ainda no período de Uzias e também até Ezequias. E principalmente até o período da reforma religiosa de Josias, você ainda tem esse caminhar com um pé e voltar com 5. Esse era o problema de Acaz. Acaz ele tinha todas, e aí é uma lição espiritual para nós. Ele tinha absolutamente todas as razões para não crer. Todas as razões. Ele via Deus se afastando, aparentemente Deus estava em silêncio, e é interessante porque você tem a figura profética, você tem os grandes profetas daquele tempo, mas ele vê Deus não respondendo, ele vê a dinastia do reino davídico sendo dividida, claro que ele não vê, mas ele sente ele ainda é resultado disso. Ele vê Israel do norte se afastando do sul, ele vê a apostasia de Israel e ele mesmo é um apóstata. Então, no final das contas, estava tudo errado. Todo mundo no mesmo barco da apostasia. Barco. Exato, da apostasia. Com isso, ele olha e diz, o Deus de Davi não está mais com Israel, não está mais com Judá. Então a teologia, a autoidentificação agora do povo de Judá não é mais a identidade de um povo unido sob a bandeira e o estandarte de Deus. Tanto assim que o reino do norte passa a ser o reino antagônico ao reino do sul. E nesse momento então você tem o fator externo. Qual é o fator externo?
eles têm uma confederação de reis, né, liderados pelo rei de Damasco e o rei de Israel, para confrontar o rei de Judá, para invadi-los, para conquistá-los. Primeiro eles queriam forçá-lo a entrar em uma guerra contra Tiglat-Pileser, né, que era fadada a acabar. Era pedir para brigar com os Estados Unidos hoje, né? Exatamente. E aí confiando em quem? No Egito. Confiando lá no Egito. Não, e etc. Depois a gente vai ver... Que não era confiável, né? Totalmente, nunca foi confiável. Nunca foi confiável. Qual é a resposta que Deus dá? O que é que Deus diz para eles? Se nós vemos no capítulo 7, verso 3, Deus diz a Isaías assim: toma teu filho, Shear-Yashuv, vai até lá. E a mensagem que vem logo em seguida diz: tenha calma, eu vou estar com você. O que Deus disse para ele, a solução é: não confie nos exércitos humanos nem na sua própria força. Saiba que apesar do meu silêncio e apesar da tua apostasia, eu ainda estarei contigo. Ou seja, de um lado a gente tinha os reis Rezim e Peca querendo introduzir Acaz nessa trindade para entrar em guerra contra Tiglat-Pileser. Do outro lado você tinha Tiglat-Pileser vendo o que ia acontecer. Ele estava querendo só uma brechinha para entrar em Judá, para impor ali um governador marionete, e ele conseguiu. Ele queria colocar um poste, né? Um Astarote. Um fantoche, né? Uhum. E qual foi, assim, a casa, então, ali no meio, olhando para um lado Tiglat-Pileser, do outro Rezim e Peca, qual foi a decisão que ele toma? A pior de todas, ao invés dele olhar para cima e escutar o que Deus havia dito, tenha calma, eu lutarei com você, eu estarei contigo, ele resolve mandar uma carta para Acaz, para Tiglat-Pileser, e fazendo algo que é inaceitável do ponto de vista da teologia do rei. Dois momentos na história de Israel colocou alguém no lugar assim, quase foi destruído por causa disso. Capítulo 32 do livro de Êxodo, quando eles colocam o bezerro de ouro no lugar de Deus, daquele que o havia trazido, e tirado do Egito, e dizem assim: porque este homem Moisés, que nos tirou da terra do Egito, ele não voltará. Moisés não tinha feito nada. Quem havia feito foi Deus. Uma segunda situação, no caso dos espias. Quando eles vão até lá, tem uma mata a curiosidade da terra, o termo hebraico utilizado não é o termo para análise estratégica, mas para matar a curiosidade mesmo. E ao chegar ali, eles voltam e dizem assim, né, depois de toda a discussão, eles dizem: o povo daquela terra é mais forte do que? Nós traduzimos na nossa Bíblia, está mais forte do que nós. Mas em hebraico, mimenu pode ser muito bem traduzido porque é mais forte do que ele. Eles colocaram o povo um obstáculo intransponível para o Deus que era imparável. E agora Acaz faz a mesma coisa. No lugar de dizer: Deus, eu confio em ti como meu pai, ele diz para Tiglat-Pileser: vem me ajudar, eu sou teu filho. Já conhecendo o coração... Quer complementar, professor Fábio? Fica à vontade. Olha, eu achei uma explicação fantástica, profunda e sintética, né? Porque é muito breve, em poucos minutos. E, de fato, apesar de tal quadro tão grave, Deus ainda tenta conversar com Acaz. E é nesse ponto que eu quero já introduzir a pergunta para o pastor Fábio. Por favor. Deus não poderia ter dito assim: Isaías, vai lá. Qual a necessidade de Deus mandar levar Shear-Yasub, né, que significava aqui o nome dele, um resto volverá, um remanescente volverá? Qual era, pastor Fábio, o significado que Deus queria transmitir ao rei Acaz naquele momento? E como essa mensagem de Isaías, e eu imagino aqui, pastor Sérgio e pastor Fábio, Deus na sua sabedoria, e você pode em casa também ter essa convicção, Deus na sua sabedoria conhece os anseios do nosso coração. Ele já sabia qual era o anseio do coração de Acaz. Então, por que ele manda o filho ir junto, e como essa mensagem do profeta Isaías resolveria o problema de Acaz? Sabe que essa história se deu há 25, 26 séculos atrás. E ainda nos faz refletir, ainda nos ensina. E quando você comentou o verso para memorizar, você comentou, acho que na versão Almeida Revista Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Isso. A lição traz a nova versão internacional. Nesse texto, nessa lição, ela traz a NVI, é verdade. Que diz assim, o verso áureo, né, para memorizar. Quem lembra do verso áureo já tem mais de 30 anos, né? Bem mais. Mais, né? Mais. Diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Sim. Agora eu pergunto, será que Acaz podia estar mais longe da fé?
eu tenho a impressão que ele estava muito longe, sob todos os aspectos, de qualquer perspectiva que nós olhássemos ou olhemos, né? E ainda assim Deus conversa com ele, apresenta a ele uma opção muito melhor e muito maior, muito mais acima do que se unir com a Assíria. E a mensagem é tão forte que o profeta Isaías não vai sozinho. E justamente ele leva junto o seu filho. E o próprio nome do filho já é a mensagem. Eu entendo, em grande medida, né? Um resto volverá, ou um remanescente volverá. Exatamente. Ou seja, Deus apresenta uma proposta irrecusável, eu diria assim, para Isaías, para Acás, a partir de Isaías, e Acás, do jeito que estava, cego, longe de Deus, longe da fé, basicamente não sei se não compreende, não entende ou deliberadamente recusa essa perspectiva ali apresentada para ele. E eu trago aqui uma perspectiva para nós hoje, né? 20 e tantos séculos mais para frente, né? Deus ainda busca por cada um de nós, mesmo quando nós nos encontramos muito distante de Deus. E sempre há uma possibilidade de nós voltarmos, né? Mas o fato é que a proposta não foi aceita e Acás, aparentemente, dá uma de piedoso, não é? Pelo que eu entendo, olha, não devo tentá-lo, né? E, na verdade, lendo melhor o texto bíblico e, eventualmente, com algum comentário, nós entendemos que, na verdade, ele estava afastado por demais de Deus. E na verdade, esse não querer atrapalhar de Deus, por parte de Acás, não fazia o menor sentido, porque Deus estava se colocando à disposição de Acás, para que tão somente Acás fizesse uso da proposta que Deus havia colocado, e ele recusa isso. E ainda assim, Deus, misericordioso, faz aquela promessa maravilhosa que nós veremos adiante, eu imagino, né? Eu achei interessante que a lição coloca, e era algo que eu estava pensando justamente, né? Sempre que eu vejo o nome do filho de Isaías, Shear-Yashuv, eu me recordo da dissertação de doutorado do Dr. Hazel, que falava sobre o conceito do remanescente na Bíblia, desde Gênesis até Isaías. E ele termina ali, em Isaías, porque senão ele não teria terminado de escrever a dissertação. Pois é. E o final, uma das coisas que ele colocava, e o Dr. Gainer repete aqui, é que o nome do filho de Isaías, um resto voltará, poderia ser bem traduzido também como o remanescente se arrependerá. Olha. Né? O remanescente se arrependerá. Que é o verbo chuv no hebraico. Chuve, exatamente. Voltar, arrepender-se. E a eu me lembro das aulas. Olha, tá bem de hebraico. Depois fazer uma provinha para ver se está bom de hebraico. E o Yashuv seria o futuro, né? O imperfeito, o jussivo, o hortativo. Eu imagino aqui que o nome expressava, nesse sentido, não apenas uma certeza futura da volta futura, mas o desejo de Deus, e aí é o jussivo, de que ele se arrependesse, de que o povo se arrependesse. E de que Acás se arrependesse. Né? De que Acás se arrependesse. E aqui ele leva o menino, de uma forma, como o pastor Fábio disse, a provocarem Acás já um entendimento da mensagem de Deus, sem que nem sequer alguma palavra fosse dita. O que parece aqui é que Deus ele sabe que com Acás não bastaria Isaías. Ele tinha que levar algum sinete, algum tipo de amuleto, alguma lembrança que fizesse Acás cair em si. E quando ele olhasse para aquele menino, só o nome dele já seria Exatamente. E pastor Sérgio, isso, deixa eu aproveitar o raciocínio, eu lhe cortei. Não é nem a questão de cortar, não, é porque as suas palavras me lembraram outro aspecto. Nós comentamos lá na primeira lição, eu me recordo da primeira lição, nós comentamos a respeito do contexto da aliança, pastor Fábio, do contexto da aliança de Isaías. E aqui eu vejo mais uma vez, porque quando nós lembramos do contexto na aliança, quando Deus fala que mandaria o povo para o exílio, destruiria a terra, faria com que ela descansasse, faria com que a terra descansasse, ele fala exatamente que um remanescente, ao final, se arrependeria. Sempre a ideia do remanescente está ligada ao retorno, e aqui você une o arrependimento
espiritual com um retorno físico. Exatamente. Que é exatamente a ideia que Deus quer provocar em Acás. Você está com medo porque eles querem te levar para o exílio, mas você deveria me temer porque eu sou aquele que pode te enviar para o exílio. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Exatamente. Né? E nós vamos ver isso lá vamos lembrar também do canto lá do capítulo 5. Sim. E também do argumento do perdão da primeira de Isaías 1:18. Por quê? Ao provocar o arrependimento, e nós vamos ver isso também, nós vimos, na verdade, no capítulo 6, no chamado de Isaías, ao se encontrar, ao propor um encontro, não quero usar aqui a teologia do encontro, né, mas ao propor um encontro, que é sempre proposta divina, Deus busca que o homem se encante, se aterrorize e se arrependa, e aí retorne. Já nesse contexto, pastor Sérgio, a segunda pergunta que eu faço para você, a gente entrando aqui, e você que nos assiste em casa, perceba, Deus, Ele sempre fará o máximo que Ele puder para trazer os seus filhos para próximo dEle. Foi o que Ele fez com Acás. Né? A segunda pergunta que vai agora para o pastor Sérgio, eu gostaria que ele comentasse, a resposta de Acás parece não ter sido a melhor, ou a melhor escolha. E aí a lição até comenta que à primeira vista, ela pareceu piedosa, respeitosa, mas o autor da lição comenta que essa proposta que Acás recebe de Deus através de Isaías, pede um sinal, seja lá em cima nos céus ou debaixo na terra. Foi talvez uma das maiores propostas já feitas ao ser humano. E pastor Sérgio, como ele reagiu a essa proposta de Deus e o que o profeta Isaías, após a resposta de Acás, como ele se portou ali? Pastor Fábio comentou da tradução diferente ali do verso, né? No final do verso 9. A minha Bíblia, que é a tradução judaica, ela diz assim: sem a fé resoluta, você não será firmemente estabelecido. Percebe? Qual é o problema da resposta de Acás que traz como o pastor Fábio também disse, uma aparente piedade? É porque ela era aparente. No final, quando a gente entende o momento de Acás, nós nos lembramos, nós estamos lendo Isaías, mas nós nos lembramos do contexto descrito em 2 Reis 16, e na história de Acás, ele fez o que era mal diante do Senhor. Fez o que era mal diante do Senhor. Assim como o povo que estudamos na lição número 1, lembra? Exatamente. O povo inteiro estava contaminado, inclusive o seu rei. Inclusive aquele que deveria ser representante. Nós não sabemos exatamente se a carta de Acás, no capítulo 16 de 2 Reis, ela foi antes ou depois desse encontro dele com Isaías. Vamos supor que tenha sido antes. Como é que alguém pode agora dizer a Deus, me dá um sinal, e eu vejo a graça de Deus aqui muito fortemente, Deus dizendo, eu ainda te dou um sinal, mesmo você chamando Tiglat-Pileser de pai. Mesmo chamando Tiglat-Pileser de pai, eu ainda te dou um sinal. E a minha tradução também diz o seguinte, que peça-o de qualquer lugar, o verso 10. Peça a Adonai, e é fantástico isso aqui, o seu Deus. Deus ainda considerava Acás como sendo seu filho, pela sua posição real. São detalhes no texto bíblico que chamam muito a atenção. Né? Que dê a você um sinal, peça-o de qualquer lugar, das profundezas do Sheol até as alturas acima. Aí a minha tradução, na tradução normal, geralmente diz assim, eu não vou pedir. Mas aqui, considerando a ideia por trás do texto hebraico, a tradução da JPS traz assim, eu não quero pedir. Ele expressa a sua vontade agora em não querer pedir. Ele diz assim, não, eu não quero pedir. E qual é a razão pela qual ele não quer pedir? Lembra que eu descrevi? Que ele havia presenciado momentos de silêncio de Deus, presenciado momentos em que Deus parece que não estava com Israel, não estava com Judá. Ele, nesse momento, permite que a sua humanidade, arrogância, a sua falta de fé em Deus e o olhar demasiadamente para fatos históricos, né, professor de história, quando nós olhamos muitas vezes para os fatos históricos, nós nos esquecemos que Deus trama além da trama dos homens. E Acás deveria ter percebido isso. E não apenas percebido, mas ter dado ouvidos. Lembra lá na primeira lição, a primeira coisa que Deus fala a respeito de tudo que vai acontecer no capítulo, no livro de Isaías é, ouça. Ouça. Acás deveria ter ouvido. Deus dizendo, eu quero dar um sinal a você. Deus diz, eu quero dar o sinal. E Acás, eu não quero o seu sinal. Acás fez birrinha, né? Fez birrinha. Como um filho de Isaías manhoso. 1. De Isaías 1 novamente. Acás era o símbolo daqueles de Isaías 1. Filhos que não reconheciam seu pai. E filhos que não entendiam a vontade que o pai tinha de cuidar deles. E vinha
que não dava bons frutos. Daí, Acás, aparentemente piedoso, diz: eu não quero pôr Adonai à prova. Deus não estava sendo posto à prova. Deus estava se oferecendo para fazer algo. É muito diferente quando alguém quer tentar ao Senhor, quando Deus mesmo diz: fazei prova de mim, como está em Malaquias. E pastor Sérgio, é bem interessante no contraste com o deserto, né, pastor Fábio? Se você quiser complementar também logo em seguida. No deserto, o povo busca a Deus tentando a Deus. Aqui é Deus que busca Acás. Então, parte de Deus... É graça. Exatamente, parte de Deus. Essa é a questão que eu ia dizer, justamente. É Deus que busca o ser humano, né? E aqui fica muito claro. Alguém que estava totalmente distante de Deus, que estava olhando para a história e não estava encontrando ali os rastros de Deus. Exatamente. Né? Agora, percebendo a luz da sua própria pequenez, sabe, entre aspas, que não pode confiar em Deus porque nada vai acontecer. Essa é a sua visão tosca, sua visão muito, muito pequena. E Deus, acima de tudo isso, diz: olha, por que você não dá uma chance? Né? Assim, a graça, né? Você usou um exemplo muito interessante. Me veio agora uma ilustração à mente. De vez em quando eu tenho boas ideias de ilustrações, viu, pastor Sérgio, pastor Fábio? Coloca num livro, por favor. Vamos colocar, né? Eu imaginei agora como se... Você falou dos rastros de Deus. Sim. Muitas vezes, dependendo do terreno, onde tem pegadas, a areia, o vento batem e eles ocultam aquelas pegadas. E às vezes um arqueólogo vem e encontra. Então, às vezes o pecado, a areia do pecado, ela realmente encobre os rastros de Deus. Mas você precisa procurar mais detalhadamente. E foi exatamente o que Acás não fez. Mas, pastor, você faltou dizer qual foi a resposta de Isaías. Antes só dela, eu gosto muito de uma expressão de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, ele dizia o seguinte... Um alemão, hein? Mais um alemão. Aqui é tremendo. O pastor Fábio está até com a Bíblia ali, do Martinho Lutero, né? Bíblia boa. Bonhoeffer, ele disse uma certa feita assim: ó, durante muito tempo da minha vida, eu estive focado na doença, olhando para ela, pensando nela, meditando nela, na doença. E nunca encontrei a cura. Nunca pude encontrar a cura. Até o momento que eu parei de focar na doença e olhei para a cura. Nunca mais pensei na doença, que se chama pecado, quando eu encontrei a cura, que é Jesus Cristo. Amém, tremendo. Então, eu acredito que é exatamente isso, nas cartas da prisão, né? Eu acredito que é exatamente isso que aconteceu com Acás. Acás estava completamente focado no problema. Focado no problema, não na solução. Olhando o contexto, a gente vê um rei totalmente amedrontado. Totalmente amedrontado. E ele viu os problemas. Ele era pequeno, eram 2. Ele não estava enxergando a vontade da ação divina. Mas ele, ao não enxergar a vontade da ação divina, ele não percebeu que o que impedia a ação divina era ele, e era o povo. Mesmo Deus dando graça e dizendo: olha, eu quero falar com vocês. E o que foi que Isaías disse para ele? E aqui eu acho interessante no capítulo 7, verso 13, né? Olha só que coisa fantástica. Eu vou ler aqui pastor Sérgio, você já pode introduzir, o pastor Fábio, a pergunta era para ele, mas você pode complementar depois? Por favor. Já vamos introduzir aqui a quarta-feira o sinal. Agora é um outro filho, né? Então, sim. O que acontece nesse contexto? Olha o verso 13, diz assim: então o profeta, quando ele diz não quero, o profeta disse: ouça aqui, casa de Davi, não é mais para casa. Interessante. Ouça aqui, casa de Davi, na minha tradução. Cansar a paciência das pessoas é coisa pequena para vocês. Para desejar cansar também a paciência do meu Deus, opa! Já deixou de ser o seu Deus, né? Já não é mais para Mudou casa. a perspectiva, né? Exato. A perspectiva muda. É como se Isaías houvesse dito: ok, Acás, então você vai perecer. Mas o povo de Israel vai continuar. Judá vai continuar. Mesmo vocês cansando a paciência de Deus. Agora o meu Deus vai dizer algo para vocês. Portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal. Na minha tradução diz: a jovem engravidará, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus está conosco. A resposta de Isaías é uma resposta que eu diria dá uma rasteira em Acás. Acás diz: eu não quero tentar ao Senhor teu Deus. Mas vai ter sinal, você querendo ou não. Querendo ou não. E mais, exatamente, a sua própria tentativa de não aceitar, a sua própria negativa de aceitar o sinal de Deus, vai ser utilizada para a sua destruição, e Deus vai dar um sinal demonstrando que Judá permanecerá além de você. E aí nós entramos naquela questão, né, que é a questão, na minha visão, uma das questões basilares do livro de Isaías. Mais uma criança. Vocês já perceberam que Isaías revolve sobre crianças os primeiros versos, os primeiros capítulos? Isso é muito interessante. O primeiro deles nós encontramos é Shear e Yashuv. O resto voltará.
Depois Eu gosto Edson, muito de um mais ou texto muito bonito de Isaías. Diz assim, pastor, o senhor, na primeira lição me recordo, voltai a mim, eu me voltarei a vós. Nossa. Voltai a mim, eu voltarei a vós. E eu fico imaginando que essa criança do capítulo 7 é exatamente a resposta ao chiar e à chuva. Uhum. Aquela, né? Se o resto voltar, e o resto voltará, e esse resto será abençoado pela presença de uma outra criança. Uma criança que utiliza aqui, no texto bíblico, a respeito da mãe, pastor Fábio, se deixar eu falo sozinho, viu? Mas, eu por favor. já ia introduzir aqui, que sinal foi esse? Eu ia só complementar. Pastor Fábio, fale qual é o sinal, nos fale de quem é essa mulher, quem é essa criança. Sim. E depois o pastor Sérgio faz o arremate. Por favor, eu só ia dizer para você que está nos ouvindo agora, que Acás, quem era Acás? Era o rei, não era? Exato. Ele tinha algum poder, não tinha? Tinha. Sim. E quem era Isaías? Um profeta. Um profeta. Debaixo dos domínios do rei. Debaixo do domínio do rei. E o que Isaías diz para Acás? Olha, não interessa você. Exato. E eu fico me perguntando se nós não nos damos muita importância. Eu fico imaginando os presidentes poderosos de países poderosos que dentro em breve não passarão de notas de rodapé e depois menos do que isso. E aqui eu acho que cabe uma reflexão, né? O homem poderoso diante de um homem de Deus simplesmente não significou muita coisa, né? E isso serve também para a igreja de Deus, Exatamente, né, pastor Fábio? Porque nós temos exatamente. pessoas que, dentro da igreja de Deus, e é interessante que essa mensagem toda aqui é para o povo de Deus, né? Exatamente. Se acham a última bolacha do pacote, a última garrafinha de água do deserto, e menosprezam os pequeninos, os simples, às vezes porque tem uma posição na igreja, eu digo na igreja local ou mesmo na estrutura administrativa. E essa realmente é uma reflexão que precisa ser feita. A mensagem de para casa aqui, traduzindo aqui o que o pastor Fábio disse, quem somos nós na fila do pão? Exatamente. Isso, né? Eu costumo dizer justamente isso. Eu também gosto dessa expressão. Mas, então, vocês podem tirar para o ímpar. Eu queria que alguém comentasse sobre essa questão do sinal do filho. Eu vou ler o texto então e você comenta, pode ser? Tá vendo só? Isso é humildade. Esperto ele, né? Humildade. A humildade, né? Leia Tá para bom, nós, claro. então, Vamos pastor comentar Fábio. juntos, vamos lá. Até porque você leu a sua boa versão e aqui eu tenho praticamente a mesma coisa, Leia para com nós, algumas então. palavras que se distinguem, né? No verso 13, diz assim, estou falando do capítulo 7, né? Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Eu quero convidar agora o nosso ouvinte, pastor Fábio, a se segurar na cadeira. E eu quero fazer uma pergunta, pastor Sérgio. É Jesus, esse menino de Isaías, capítulo 7, verso 14? Agora, muito cuidado. Cuidado para não queimar aqui o nosso programa. Cuidado com o que você vai falar. Mas brincadeiras à parte. Explica para nós um pouquinho esse contexto dessa jovem e quem é esse menino. Olha, não existe possibilidade de não ser Jesus. Sim. Já começo por aqui. Alguns têm dito, e eu me recordo de muitos eruditos, muitos teólogos e etc. Se você tiver curioso, dá uma olhadinha no comentário que eu coloquei lá na Casa Publicadora, no site da Casa Publicadora, é mais.cpb.com.br, lição dos adultos, comentários. E lá eu faço uma análise a respeito de algumas possibilidades e alternativas. Eu vou dizer para você aqui, trazer um pouco do que eu coloquei ali para a nossa discussão aqui. Primeiro, alguns têm dito que seria Ezequias. É impossível ser Ezequias. Rashi, comentarista judeu do século XI, aproximadamente século XI, e vários outros eruditos, como Ernest Young e outros, eles dizem o seguinte, nessa época, de acordo com a cronologia de Reis, Ezequias já tinha 9 anos. Ele já tinha 9 anos. Então, descarta-se Ezequias. Já distinguiu o bem e o mal, né? Exatamente. Já tinha distinguido o bem e o mal. Segundo ponto, será que é possível nós identificarmos em algum evento da história de Israel próximo que seria alguma virgem dando à luz? Opa, peraí, pastor, então, mas o texto diz jovem, não diz virgem.
Não necessariamente. Eu sei que muitos têm a ideia de que o termo alma, escrito aqui, que aparece aqui no hebraico, ele não significa virgem, que seria o termo hebraico betulá, mas eu discordo frontalmente dessa proposta, seguindo aqui a posição de um erudito judeu chamado Cyrus Gordon, que escreveu uma nota curtinha na Oxford Journal, em 1957, mostrando que na literatura ugarítica, as duas palavras são utilizadas como sendo sinônimas. Em Joel 1, nós encontramos, em Joel 1, 10 a 18, nós encontramos uma betulá chorando pelo seu Baal, que é a palavra para marido. Como é que ela pode, uma betulá, chorar pelo seu marido? A palavra alma aparece 9 vezes entre singular e plural, tirando uma, que é um epíteto no Salmo. É dessas todas as vezes, em nenhum lugar ela pode ser indiscutivelmente associada a uma mulher que não seja virgem. E eu te chamo a atenção para 2 casos em que a palavra alma aparece, que para mim são, naquela leitura intertextual que nós aprendemos aqui na faculdade, com o pastor Siqueira e com outros, com o pastor Edson e etc., close reading. Nessa intertextualidade eu encontro 2 episódios que servem, na minha visão, como elementos que nos dão a construção e a razão pela qual Deus utilizou aqui alma e não betulá. O primeiro deles está em Gênesis 24, com Rebeca. Rebeca é chamada de betulá, Naar e alma. Os 3 termos que indicam juventude, virgindade, Naar é jovem, menina, betulá, que seria indicativo de virgem, virgindade absoluta, e alma, que tem a ver com maturidade. Idade para se casar. Idade para se casar, mas não sendo casada. Incidentalmente, no Talmud, quando fala a respeito de uma virgem completa, o termo betulá não vem sozinho, vem betulá shlamá, quer dizer, virgem completa. Então, betulá sozinho não serve para indicar virgindade, porque eles são termos que se tocam, são quase sinônimos, não são glossálicos. É parecido com o que nós temos hoje no Novo Testamento, com alós e heterós, que por muito tempo se achou que eram totalmente diferentes, e hoje as gramáticas gregas apontam que são exatamente sinônimos. Faz um overlap, é igual aquela discussão sobre HP, ou agape, Filadélfia, agapau, estergo e etc. Essas teologias feitas em palavrinhas são muito complicadas. E aí veja que interessante, um outro exemplo, antes de nós irmos para esse outro exemplo rapidamente, o primeiro, de qual era o contexto da narrativa de Rebeca? O casamento de Isaac e a continuidade da promessa de Deus a Abraão, que resultaria no reino de Judá, que resultaria no reino de Israel, que resultaria no reino de Cristo, no reino do Messias. Ou seja, era o estabelecimento do reino. Em um outro momento nós vamos encontrar mais uma jovem sendo chamada de Almá, a irmã de Moisés. Quando Moisés é colocado naquele cesto de junco e colocado no mar, Miriam, é dito que ali a jovem ficou ao lado. Esse jovem não é Naar, é Almá. E pelo contexto, Naar seria a melhor opção. Seria talvez ali, a melhor opção. Exatamente. Mas por que é que... Aí ela é chamada de Almá, talvez porque ela estava já ela era mais velha, etc. E qual é a razão dela estar ali? E quem era Moisés? Moisés é o libertador da nação que foi estabelecida através da Almá, Rebeca. E a alma desse texto é aquela que cuida do libertador de Israel, o futuro libertador. Por que é que eu trago essa questão em a discussão aqui no contexto de Isaías 7,14? Porque fala exatamente da continuidade do reino de Israel. Porque fala exatamente da vinda de um libertador para Israel. Fala exatamente da chegada daquele que estabeleceria o reino eterno de Israel. Daí, Naar não servir. Daí, Betulá não servir, porque as 2 figuras femininas associadas ao surgimento e à libertação do povo de Israel foram chamadas de Almá. Por causa disso, esse texto é utilizado aqui, essa expressão é utilizada aqui, para levar à lembrança do povo o seu surgimento e a sua libertação do Egito. E nós vamos encontrar aqui a figura de libertação do Egito, de libertação, com o fato de que o menino será chamado Deus conosco, que é exatamente a expressão utilizada para o Deus que estava no deserto. E antes do pastor Fábio falar sobre o Deus conosco, você não respondeu a minha pergunta. É Jesus? Eu não sei. Não, respondi no início. Não existe possibilidade de não ser Jesus. A mulher é Maria e o menino é Jesus. Exatamente. É isso? Não, 100% de certeza. Pronto. Ok. Mas sabe que há discussões aqui... Ele quer me pegar, tá vendo? Não, é que é importante colocar essas discussões. Exatamente. Né? Vários teólogos apresentam a ideia do filho de Isaías... Do próximo outro filho que vai ter com a profetisa, etc. Independente dessas discussões, nós temos que entender que todo o texto bíblico ele tem que ser lido no seu contexto original e existe aquilo que a teologia apresenta como senso pleno ou sensus plênio.
que é exatamente quando Deus apresenta uma profundidade para o texto. Aliás, o texto tem uma profundidade na sua superfície, mas tem uma profundidade que nem o próprio autor conhecia. A discussão toda se é ou não é aqui, e aí nesse ponto eu e o pastor Sérgio discordamos, mas está tudo certo, a amizade é a mesma, né? O importante é que tudo desemboca em Cristo, né? Desemboca em Cristo. Agora, pastor Fábio, o pastor Sérgio complementa. Claro. Qual é a importância desse Deus? O que significa agora para Acaz e para o povo saber que Deus está com eles? É interessante porque Emmanuel significa... Aí que está uma outra questão de tradução ou de conhecer um pouquinho das línguas, né? Porque nós entendemos em português, assim, toscamente, né? Que Emmanuel significa Deus conosco. Tão somente, não é? Mas existe um outro detalhezinho, Deus é conosco. Eu acho que seria mais interessante a tradução. O verbo está oculto aqui, exatamente. O hebraico não usa, né? Não tem verbo de ligação na língua hebraica. Não existe, mas ali está, né? Ou seja, isso até demonstra uma temporalidade. Deus é conosco. Está conosco, é conosco, estará conosco. Ou seja, para além de Acaz e sua geração, ou de sua própria temporalidade, Deus é conosco. Eu acho que é muito, muito bonito isso, muito importante essa E é fantástico, exatamente, porque demonstra, e nós vamos no Novo Testamento, e nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, 3 e 4, verso 3 e 4, que ali o texto grego pode ser traduzido, e ele, Deus com eles, habitará no meio deles. Então, a ideia de que Deus habita conosco é a ideia da imanência divina. Deus não está restrito nem mesmo pelos nossos pecados. E aqui é um ponto que eu queria trazer a atenção. Acaz era um rei apóstata. O povo estava apostatado. A situação era toda de apostasia. Nós vimos as denúncias deles darem as costas para Deus. Mas Deus diz assim, pede um sinal, filho. Depois ele diz assim, tá bom, você não quer dar um sinal? Agora ele não olha mais para Acaz. Ele não está olhando mais para o rei, mas para o povo. Você quer se perder, mas eu não vou deixar que todos se percam. O meu povo não vai se perder. Shear e Ashuv. Um resto se arrependerá. E mesmo no meio do pecado de todos vocês, eu vou dar um sinal para vocês. Sabe qual é o sinal para vocês? Eu continuo com vocês. Eu gostei do Deus está, ou Deus é a ideia lá do tetragrama, né? Eu sou aquele que serei, lá no hebraico, né? Eu sempre fui aquele que serei. E a ideia de que Deus não, nós costumamos dizer, né? Deus, onde há pecado, há separação entre nós e Deus. Mas quando o homem reconhece a sua pecaminosidade, ou mesmo quando o homem não reconhece, Deus ainda assim lhe oferta graça. E a graça de Deus, ela irrompe no meio do pecado. Ela não espera que o homem se santifique para que ela apareça. Ela irrompe e invade o mundo do pecado para tirar o homem do meio do pecado. Seja ele uma casa da vida, seja ele um povo de Judá pecaminoso, apostatado, de costas para Deus, como pode ser. E pastores, essa ideia é tão visível no Antigo Testamento, e eu cada vez mais fico apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu me arrisquei a estudar Levítico, né, no mestrado, e é um livro tremendo. Como é lindo Levítico, né? E a gente sabe que é o livro menos lido hoje, mas o mais lido pelas crianças que estavam sendo alfabetizadas ali no povo de Israel. Mas a gente, quando olha para o tabernáculo, né, pastor Sérgio, pastor Fábio, as possíveis traduções ali, façam um santuário para que eu possa morar no meio de vocês, ou tabernacular. Eu acho fantástico isso. Poderia ser não só no meio, mas dentro de vocês, ou por meio de vocês. Ou seja, Deus está conosco, Deus está dentro de nós e Ele quer nos usar para alcançar outras pessoas e estar com outros. Isso é tremendo. E no contexto da aliança, pastores, eu acho fantástico ainda no contexto da aliança, algo maravilhoso, que é quando nós lemos isso lá na aliança, Deus diz assim, e se vocês forem fiéis e cumprirem os mandamentos, e andarem conforme os meus, eu colocarei no meio de vocês o meu tabernáculo. Só que quando nós lemos na sequência, nós lemos em Êxodo 25, essas leis foram dadas no tempo que o tabernáculo já existia. E o tabernáculo já existia e Deus está dizendo, eu colocarei o meu tabernáculo no meio de vocês. Obviamente podemos compreender o tabernáculo da pessoa de Jesus Cristo, mas também um outro aspecto. As bênçãos de Deus, elas não dependem da ação humana. A ação humana é a preparação do homem para receber, usufruir e viver as bênçãos de Deus. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito vocês, porque essa lição, eu tenho certeza que ela foi muito, assim, de muita valia para quem está nos assistindo agora. Eu queria ler, e aí
eu balanceei aqui, os dois responderam, né? Apesar de que a gente vai dar uma passada rápida em sexta-feira, mas eu queria ler algo que Ellen White escreve aqui, eu achei lindo demais, pastor Sérgio e pastor Fábio. Ela diz assim: ele será chamado pelo nome Emanuel, Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus é visto na face de Cristo. Então, o pastor Siqueira pregou alguns sábados atrás, né? A glória de Deus é visto na face de Cristo. Eu gosto muito de uma música do cantor Mark Lowry, que ele canta Mary Did You Know, que você já deve ter ouvido, e ele Natalina, canta... né? Natalina, né? Isso, Natalina, Mary Did You Know, ou Como Imaginar, em português, pelo Trio Meirelles gravado. E ele diz assim: Maria, você sabia que quando você beija a face do seu filho, você está beijando a face de Deus? Você pode imaginar, Maria, que esse menino que você está carregando no colo, um dia vai carregar você. Ele vai fazer o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, né? Ele é aquele que andou onde anjos andaram. E ele é o legislador das nações. Nossa, pastor Sérgio, eu fico emocionado quando eu leio Isaías, e esse capítulo 7, ele é tremendo, né? E eu agradeço vocês demais pelo privilégio de ter tido vocês aqui hoje. Eu queria encerrar, mas não antes de permitir que em 1 ou 2 minutos vocês pudessem dar as palavras finais, e já fica aqui o convite para retornarem do meio ou mais para o final da lição. Nós vamos marcar, tá bom? Começando pelo pastor Fábio, fique à vontade, depois o pastor Sérgio. E para você que está nos escutando, enquanto eles se preparam aqui, como é lindo saber que Cristo realmente, ele nasceu como um bebê. Isaías 9 também apresenta isso claramente, mas ele nasceu no nosso coração e passamos há poucas semanas pelo Natal. Que bom é saber que Deus, ele está e ele é conosco. Pastor Fábio. Olha, eu queria dizer que estamos apenas na terceira lição, né? Apenas na terceira lição. São 13 lições, e na terceira lição, tanto conhecimento, tanta descoberta. E a minha dica para você é muito simples: adquira a sua lição, consiga a sua lição, leia o livro de Isaías, compreenda cada vez mais e melhor a vontade de Deus, e saiba que Deus está com você. Deus é conosco, Deus não nos abandonou, assim como deu todas as chances para Acaz, que era o pior dos piores, no contexto que a gente viu aqui, bem colocado. Então, meu amigo, é um apelo mesmo aqui para você, né? O livro de Isaías é muito bonito, é uma das grandes pérolas da literatura, acho que mundial, independente Sim. da língua, do contexto. O texto de Isaías é maravilhoso em muitos aspectos. Não apenas a mensagem, que é maravilhosa, mas a forma como ele foi escrito, porque tudo leva à mensagem, obviamente, né? E entenda que é basicamente Deus falando com você, Deus buscando a você. E neste ano que começa complexo, ainda com o vírus aqui e acolá, saiba que Ele ouve você, Amém. Que Ele está com você e que Ele ama você. Amém. Eis a minha mensagem para você hoje. Obrigado, pastor Fábio. Pastor Sérgio. Mais uma vez, obrigado, pastor Júlio, obrigado pela companhia, pastor Fábio. Você que nos assiste, independente de como nós chegamos em Isaías 7,14 a Cristo, o pastor Júlio disse que tem a sua posição, uma posição através do sensus plenior, que é um conceito bonito que nos permite adentrar a profundidades e camadas diferentes do texto, ou através da leitura simples, como eu prefiro, uma leitura que me leva diretamente apenas a Cristo Jesus, sem passar por intermediários. O importante é Ele, e Ele é o importante. Há uma música do ano passado, 2020, uma música que eu simplesmente sou apaixonado por ela, tudo por Ele. Tudo por Ele e tudo por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Um abraço ao pastor Felipe Tonasso, que é o autor dessa canção. Música. Exatamente. Linda música, linda, maravilhosa. O Tonasso, ele tem uma capacidade de criar impressionante. Hinos maravilhosos. E concordo com o pastor Fábio, o texto de Isaías é um texto lindo, um texto estilisticamente lindo, profeticamente maravilhoso, espiritualmente relevante. O que nós precisamos entender é: Deus está conosco, Deus em todos os momentos está conosco. A ideia de que Deus está conosco é a ideia que perfaz a Bíblia em todos os seus textos, desde o primeiro verso da Bíblia até o último verso da Bíblia. Em 4 capítulos, nós estamos em plena comunhão com Deus, na criação e na recriação
no capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Todo o restante é a história da busca que Deus faz pelo homem. Como dizia o rabino Herschel, nós precisamos parar de correr. A mensagem do livro de Isaías e a mensagem para nós que estamos vivendo num contexto de pandemia, de novas cepas, disso e aquilo outro, de quase um 8º século antes de Cristo, não agora com REC e PESIM, mas agora com coronavírus e vacinas e etc., é saber que, de alguma maneira, uma criança que nasceu, ela também continua sendo sinal de Deus para cada um de nós, de que Ele está conosco, Ele continuará conosco e nós com Ele estaremos por toda a eternidade. Fiquem com Deus, estejam com Deus, porque Ele certamente está com você, estará com você por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado, pastor Sérgio. Pastor Sérgio esteve conosco na lição número 1, na lição número 3. Ele vai encerrar agora com uma oração final. E como bom judeu, se quiser fazer uma bênção em hebraico e depois a tradução para nós, fique à vontade, pastor. Tá ok então, pastor. Vamos lá. Querido e amado Pai, nosso Senhor e nosso Criador, louvado seja o teu grandioso nome. Abençoa, Deus, aqueles todos que neste momento escutam esta lição, aqueles que escutarão noutros momentos, nas suas noites, nas suas tardes, nas suas manhãs, nas suas meditações. Que eles saibam que, sobretudo, acima de tudo e em tudo, está a tua impressão digital, a tua mão de amor, a tua demonstração de graça, e que nós não tentamos, quando aceitamos a tua própria oferta, de que peçamos um sinal. Que nós tenhamos a completa inteligência, a maior inteligência de todas, a espiritual, de pedir que o sinal seja Cristo nascendo em nosso coração. Que este Cristo nascido, esse Emanuel, ao nascer em nosso coração, brilhe como um sinal de que o Senhor está conosco, está em nós, está ao nosso redor e que nos convida para estar em Ti, estar contigo e viver contigo eternamente nas mansões celestiais. Bendize-nos, ó Deus, com a tríplice bênção mencionada na Tua palavra, na Torá, que assim diz: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihunecha, Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno para ti erga o rosto e te dê a paz, em nome do Messias Emanuel, Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. E você que esteve conosco nessa lição número 3, você viu que grandes coisas aprendemos e muitas lições ainda nos esperam. Então, não esqueça de se inscrever nas redes sociais, compartilhe este vídeo no WhatsApp, no seu Facebook, mande para os seus amigos, marque-nos no Instagram, o Instagram da Igreja do NASP, o Facebook. Ative as notificações e esteja conosco sempre. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez estudando agora o tema de número 4 desta linda lição, Isaías, consolo para o povo de Deus. Um grande abraço e até lá.